Gostaria de convidar os irmãos a abrir no Evangelho de João. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 1. Nós já vimos aqui, eu já trouxe uma palavra aqui sobre Jesus, o verbo da vida, vocês lembram? Foi na Santa Ceia passada, né? Nós falamos do versículo 1 ao versículo 3, e estivemos falando aqui sobre Jesus, o verbo da vida, como que esse verbo, ele é a ação de todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Mas pela palavra que é Jesus, o Logos de Deus, todas as coisas foram criadas. E hoje eu quero, de uma forma como que completando aquela mensagem, porque o Santa Ceia é um culto mais rápido às vezes, não dá tempo, então eu dividi essa pregação em duas. Eu quero falar hoje sobre um pouquinho sobre Jesus, o autor da vida. Meus irmãos, nós vamos ver como que Jesus, ele não só contém a vida nele, mas como ele é a própria vida. Aleluias. João capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Quem puder ficar de pé mais uma vez só, se você sentir vontade, fica sentado. Aleluias. Está escrito assim, olha para você ver. Todo mundo achou? João capítulo 1, versículo 4. Muito obrigado, querido. João capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Olha para você ver de novo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Tremendo, né, meus irmãos? Como eu disse aqui, a amada igreja pode se sentar. Nele já aponta, né, para quem que é, que tem essa vida. Nele estava a vida. Mas mais nele do que estava a vida, ele é a própria vida, se manifestando a mim e se manifestando a você. Quando nós lemos João aqui, no princípio era o verbo era Deus, como eu disse aqui, recapitulando um pouquinho. Esse verbo Asher significa uma força que impulsiona toda a criação de Deus. É tão interessante que os cientistas descobriram que tem um genes em toda a criação, em todo ser vivo, tem um gene que é idêntico em toda a criação. E o que você acha que esses genes? Eles ficaram curiosos. Mas eu e você que conhecemos a Deus, eu e vocês que sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas, nós sabemos que Deus, Ele é aquele que colocou a marca dEle em toda a sua obra. Você tem um gene idêntico ao meu. Nós temos um gene em toda a criação, todo ser vivo. Ele tem esse gene porque todo ser vivo ele tem a marca expressa de Deus nele. Deus é aquele que colocou a sua assinatura em todas as coisas que Ele criou. É por isso que Satanás ele quer tanto destruir, ele quer destruir o ser humano, ele quer destruir a natureza. A gente vê o homem na sua ganância destruindo a natureza, o homem, por causa às vezes de minério, ele destrói essa montanha aqui, quase não tem mais. Se você for ali, tem a metade dela ali.
né? Polui os rios tudo, polui tudo, né? Em busca de dinheiro ali, por causa da ganância do seu coração. E o inimigo, ele é aquele que quer destruir todas as coisas. Ele quer destruir a mim, ele quer destruir a você, e mais do que isso, ele quer destruir toda a criação, porque toda a criação, na verdade, ela tem a marca da vida. Jesus é o autor da própria vida. Pedro, ele vai dizer lá em Atos 3:15, ele vai dizer assim, olha, vocês mataram o autor da vida. Ele é a própria vida. Jesus, ele se descreve como sendo a própria vida. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa própria vida, meus irmãos. Sem Jesus não tem vida. Fora de Jesus, não tem vida. O ser humano, na verdade, ele tenta buscar essa vida, ele tem sede de viver, não é assim? E talvez ele tenta buscar ali, como Salomão, ele tentou buscar na filosofia, ele escreveu 1005 provérbios, não é isso? Salomão foi considerado o homem mais sábio, ele não achou ali alegria na filosofia, não achou alegria nos estudos, ele tenta procurar alegria na arquitetura, ele constrói ali um dos 7º palácios do mundo, mais belos do mundo ali, e Salomão também viu que aquilo ali não podia trazer a verdadeira alegria na sua vida. E Salomão, então, é um homem que tem 1000 mulheres. Você já pensou? Uma já dá trabalho, agora 1000, já pensou? Ainda bem que tinha sabedoria. Não é assim, hein? E Salomão, ele buscou alegria nas mulheres, ele buscou alegria nos prazeres, e ele viu que também isso não podia dar a verdadeira alegria, porque a vida, na verdade, ela está em Deus, e nós só encontramos essa verdadeira alegria quando nós nos encontramos em Deus. Eu morava em frente a uma praça ali, na Praça Santa Teresa, e ali praticamente era festa de segunda a segunda. E eu só não ia segunda na festa porque eu não dava conta. Eu estava tão quebrado de terça e domingo de ficar na baderna. Tinha feira hippie, sexta-feira tinha seresta, né? No sábado tinha pega. Lá era movimentado. Santa Teresa é um lugar movimentado, um lugar para ser muito de Jesus, né? Meus irmãos, eu lembro ali, eu era jovenzinho ali, e eu participava de tudo aquilo ali, procurava alegria em todas as coisas, mesmo sendo tão jovem ali. Um dia eu estava num carnaval ali, achando que aquilo ali trazia verdadeira alegria. Estava ali pulando, pulando e tudo, né? De repente eu vi um povo reunido ali, eu falei, gente, o que é aquilo ali? E eu decidi ir lá ver o que era, né? Jovem, curioso. Fui lá ver, eu, meu irmão, nós chegamos lá. Nós vimos um povo que no meio daquela multidão, daquele carnaval, louvava a Deus com toda a alegria da sua alma. Nós vimos um povo que tinha algo, a gente achou que era feliz, que aquilo ali passar, que aquilo ali ia trazer aquela alegria momentânea, mas logo que aquilo passasse, de novo viria tristeza, de novo, precisaria de mais, né? E a gente olhou, eu ficou olhando aquilo ali e falou, gente, eu não tenho isso. O que esse povo tem? E de repente vem uma peça de teatro ali, aquela peça de teatro apresentava os 2 reinos. E aquele reino ali apresentava um reino onde a pessoa tinha um coração negro, um coração escuro, um coração triste ali, onde ela tentava se satisfazer com todas as coisas deste mundo. E depois apresentou um coração ali liberto do poder do pecado, liberto das trevas, como a palavra está dizendo aqui. Olha, as trevas, elas não permanecem diante da luz. E ali Deus começou a abrir meus olhos. Eu falei, gente, eu não tenho isso. Eu preciso disso. E olha que eu era religioso, né? Porque eu morava do lado da igreja católica, os padres iam lá em casa, meu pai costurava para os padres, a gente era muito amigo dos padres, então, né? Eu lembro acendendo vela lá para passar de ano, ficava apertado, né? Ia lá, se acendia a vela, era muito idólatra e tudo mais, né? Mas eu não tinha uma coisa, eu conhecia religião, gente, eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o autor da vida, aquele que pode dar a verdadeira vida.
aquele que pode saciar a sede da nossa alma, aquele que verdadeiramente podia me libertar daquela angústia de alma, daquela tristeza, porque apesar de eu ser tão novo, eu conheci Jesus muito novo ainda bem, Deus me livrou de muitas coisas, mas a verdade é que eu tinha uma crise existencial, que eu tinha vontade de morrer todos os dias. A minha mãe viveu em depressão mais de 20 anos, que está sentada aqui, parece que ela não trabalhou nova, depois de velha ela trabalhou, porque Jesus renovou as forças dela. Sabe por quê? Porque Jesus ele faz isso, Jesus ele transforma um coração triste verdadeiramente num coração alegre, um coração cheio de tristeza, num coração cheio de vida. Porque a minha casa era assim, Jesus transformou o meu lar, Jesus transformou a minha família. Quantas vezes eu lembro que Natal lá, quando a gente acordava de madrugada, um monte de gente bêbada encostada pela sala, porque lá em casa Natal era regada a muito vinho, a gente comprava aqueles galão de vinho, chapinha, né, que trem dava uma dor de cabeça terrível, né? Mas a gente bebia, e na hora que eu olhava, todo o bairro, como lá em casa era muito festivo, e o bairro inteiro ia lá para casa, a gente chamava o jovem, tudo pode vir. É igual para a casa do pastor Zé Ramos, pode vir que cabe mais um, né? Oração de mãe, pode vir que cabe mais um, né? E lá em casa era cheio e tudo, né? E às vezes a gente acordava, jovem quando bebe muito, você já viu o que dá, né? Passa mal, né? E que um monte de jovem passando mal ali pela sala, ali. Eu lembro uma vez no Natal, acordei, na hora que eu olhei ali, aquele monte de jovem embriagado, passando mal. Meus irmãos, mais um dia Jesus entrou na história da minha casa. Jesus transformou meu lar. A luz brilhou ali naquele lugar. A minha mãe, que vivia endemoniada há mais de 20 anos, foi liberta pelo poder do Senhor Jesus. A minha mãe, que havia tentado suicídio, eu lembro da minha mãe tentando suicídio algumas vezes, foi liberta, nunca mais tentou suicídio. Deus livrou da depressão. Porque Jesus, ele é essa própria vida, ele mesmo se identifica, olha, ele diz assim, eu sou a água da vida. É isso que ele vai dizer. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Me desculpe dizer, mas ele não está falando com um córregozinho vai formar do teu interior. Ele não está falando com um filetezinho de água vai formar do teu interior. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o teu interior não vai ser uma cisterna que vai brotar água, mas depois que vai secar. Não, mas o que ele está dizendo que é uma fonte renovável que está constantemente jorrando para a vida. É rios de águas vivas. Porque é isso que Jesus faz. Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que dá uma verdadeira vida. Amém. Deus tinha um plano na sua vida, né, mãe? É. E um dia essa verdade entrou no seu coração, né, mãe? Porque Jesus faz isso, meus irmãos. Meu irmão, às vezes que ela não tinha entendimento, mas Jesus, na verdade, vai nos cercando ali, não é, pastor Zé Ramos? E Jesus ele vai transformando a nossa história, a gente não entende. Meus irmãos, o evangelho, ele não é religião, canso de dizer isso. O evangelho é poder vivo de Deus. O evangelho, ele é transformação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Deus ele formou o homem do barro, ele fez aquele boneco, soprou lá no barro, e aquele barro lá, aquele bonequinho, passou a ser alma vivente. O pecado, a gente sabe que entrou no coração do ser humano, a corrupção entrou a morte espiritual, aquele homem agora passou a não ter vida, não é isso? Mas aí o que Deus ele fez? O verbo se fez carne. O verbo agora, Deus ele não amassa mais o barro, ele não faz um boneco, mas ele entra no barro. Ele se faz carne por mim e por você. E ele paga esse alto preço para te dar vida e para me dar vida. Ele mesmo se denota como ele é o pão da vida. Como ele é aquele que sacia a nossa fome. Você tem fome? Jesus é o pão da vida. Hoje é Santa Ceia, né? Tem pregado essas pregações, Deus trouxe muito no meu coração e creio que abre muito bem Santa Ceia. Ele é esse pão, meus irmãos.
Ele é aquele que foi partido por mim, por você. Ele é aquele que foi moído numa cruz para uma coisa só, para te dar vida e me dar vida. E se você crer, você tem vida. Estou te apresentando isso aqui porque João, na verdade, aqui, nos 3 primeiros versículos, ele vai apresentar Jesus aqui como Logos, como a palavra, como aquele que dá vida biológica a toda a criação. A palavra está dizendo aqui no versículo 3, se você ler o versículo 3, olha, vai estar dizendo assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido. Ou seja, ele é a essência da vida, ele é a essência de todas as coisas. Jesus é aquele que dá vida a todas as coisas. E aqui então em João, do versículo 1 ao versículo 3, ele vai começar a descrever isso aqui, como que Deus é aquele que dá vida a todas as coisas. Mas agora no versículo 4 aqui que nós lemos, então é diferente, porque aqui agora ele não vai só começar a dizer como que ele é aquele que dá a vida biológica a todas as coisas, mas ele começa a descrever aqui quem é aquele que dá vida espiritual a nós. Quem que é esse que nos liberta das trevas? Quem que é esse que nos liberta do pecado? Quem que é esse que nos liberta da morte? Quem que é esse que nos liberta do inferno, dos poderes das trevas? Quem que é esse que traz a luz e faz brilhar sobre a minha vida e sobre a tua vida? Quem que é esse que abre os nossos olhos espirituais e nos faz ver, nos faz enxergar? Porque ele é a própria vida, como eu descrevi aqui. Ele é o pão vivo. Ele é a água da vida. E só Jesus, ele pode dar a verdadeira vida espiritual. A verdade é que todo homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Porque o pecado, ele faz separação entre vós e Deus. E quem pode nos livrar do poder da morte e do pecado? É o Senhor Jesus. Não há vida em outro. Não há outro que possa interceder por mim, por você. Mas Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Você sabe por quê? Porque Jesus, como homem, que foi e viveu nessa terra, e que pagou o alto preço e que venceu o pecado, Ele pega na mão do homem. Ele entende a sua luta. Ele sabe das tuas dores, ele conhece o teu choro, Ele conhece a tua angústia, Ele olha bem dentro de você, e Ele, como homem que Ele foi, Ele sabe como fraco você é, e Ele pega na sua mão. Mas Ele, como o próprio Deus que desceu do céu, que desceu da sua glória, né, a palavra vai dizer, porque Ele não julgou ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou de si mesmo, Ele toma forma de homem, e Ele vem a essa terra aqui. E Ele vence por mim, por você. E Ele como Deus agora, olha para você ver. Ele como homem, Ele pega na mão do homem. Mas Ele como um homem que é justo, sem pecado. Ele sobe no madeiro. Aquela cruz era para mim, para você. Ele paga um alto preço por mim, por você. E Ele ressuscita. Ele vence a morte. Pela sua morte, Ele destrói aquele que tem o poder da morte. E Ele, como Deus agora, Ele te liga a Deus. Por isso que Ele é a vida. Meus irmãos, só Jesus pode nos dar essa visão espiritual. Só Jesus, sabe o que a palavra diz? Que nós somos recriados em Deus. Só Jesus pode pegar o seu espírito morto, que está afastado de Deus, porque a verdade é que o homem, quando ele não conhece Jesus, o que ele quer? Ele quer mais estourar a boca do balão mesmo. Eu quero é viver a vida, eu quero é ser feliz. Essa sociedade tem vivido assim. As pessoas não querem nem casar mais, as pessoas não querem ter filhos, porque elas só pensam numa coisa: eu vou ter sucesso na minha carreira de trabalho, eu vou ter dinheiro, eu vou poder viajar o tanto que eu quiser, eu vou poder fazer o que eu quiser. Né? As pessoas hoje não querem nem casar mais, elas querem ficar com quem que elas quiserem ficar, não querem a gaminha, né? Saiu agora pesquisa da USP.
Saiu no jornal, na Folha de São Paulo, que as pessoas não querem casar mais, porque elas não querem ter compromisso com nada. Você sabe por quê? Porque elas estão buscando a felicidade e o prazer a qualquer custo. E é por isso que essa sociedade, cada vez mais, ela tem vivido opressa, ela tem vivido depressiva mesmo. A depressão tem varrido as pessoas. O suicídio é tão grande que eles nem anunciam mais de tantas pessoas que suicidam. Tem se tornado algo normal. Você sabe por quê? Porque as pessoas querem viver e elas não conseguem viver. Porque a verdadeira vida, quem pode dar é o próprio Deus. Não há vida fora de Jesus. Você pode até tentar ser feliz a qualquer custo. Aquilo vai te trazer uma alegria no instantâneo. Mas você sabe quem que pode te trazer a verdadeira alegria? Jesus. Porque só Ele completa verdadeiramente a vida do ser humano. É como se a sua vida fosse um grande quebra-cabeça. E tem uma peça que se encaixa nesse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, essa peça é Deus. Sem ela, você pode ter qualquer coisa. Meus irmãos, a pior coisa, olha, eu sou empresário, eu já lidei muito com empresário. Você sabe a pior coisa que existe? É quando o ser humano tem sucesso sem Deus. Porque ele passa a achar que ele é o Deus da sua própria vida. Ele passa a achar que ele pode fazer qualquer coisa. Ele passa a achar que o dinheiro pode comprar qualquer coisa. Só que não pode. Todo sucesso sem Deus é insucesso. Não existe sucesso fora de Deus. Toda vida fora de Deus ela é fracasso. Toda vida fora de Deus ela é morte. Porque a verdade é que nós andamos, o ser humano ele quer. O que Satanás disse lá para Eva, lá no Éden? Se você comer dessa árvore, você vai ser o seu próprio Deus. É isso que ele está dizendo, olha, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai poder fazer o que você quiser. Você não precisa depender de Deus, não. Não foi isso que Satanás ele pregou para Eva e que Eva pregou para Adão lá, e os dois foram enganados. E o ser humano ele quer viver uma vida regalada, mas uma vida com que Deus não governando a sua vida. Talvez ele não confessa que ele é ateu, mas na sua vida ele vive como se Deus não existisse. Mas não existe vida fora de Deus, porque Ele é a verdadeira vida. Sabe o que diz João 10, vai dizer assim, não precisa abrir. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Agora olha o que vai dizer o final aqui. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que Deus ele te oferece não é simplesmente uma vida eterna, mas é uma vida eterna com qualidade. É uma vida eterna cheia da presença do próprio autor da vida. O céu é céu, meus irmãos, não é porque tem rua de ouro, não. É porque tem a presença de Deus, tem a presença do Criador, tem a presença daquele que preenche todas as coisas. É por isso que o céu é céu. Né? Olha o que está escrito em João, eu vou abrir rapidamente aqui, não precisa abrir, João 17:3, eu já estou com a minha Bíblia aberta, está escrito assim, essa Bíblia aqui é um pouquinho difícil de ler. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que conheça o Senhor, que conheça o Deus Criador, que conheça o Jesus, porque só Jesus pode nos libertar das trevas, só Jesus pode nos libertar da morte. A palavra está escrita em João 11:25, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ele é o autor da vida, meus irmãos. E a vida verdadeira é essa, é conhecer este o autor da vida, esse que criou todas as coisas, esse que formou todas as coisas. Ele é aquele que te chama para você viver em graça, para você viver diante da sua presença, para você o conhecer a cada dia melhor e para você estar diante dele e desfrutar da sua presença maravilhosa.
É isso que Jesus conquistou por mim, por você. Ele conquistou a verdadeira vida. E ele vai dizer, olha, abra comigo lá. Esse vamos ver, esse tem muito interessante. 1 João 5, 11 e versículo 12. Grave esse versículo no seu coração. Se você sair só com isso aqui, já valeu a pena. Primeira João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Pastor José Ramos achou? Leia com voz forte aí o versículo 11 e o versículo 12. Meus irmãos, tem coisa mais clara do que isso? Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem, ele está em trevas. Ele está em morte. E será que ter o filho é frequentar uma igreja dessa? É ter uma religião? Não, não é isso. Você sabe o que é ter o filho? É quando você tem os seus olhos abertos. Muito obrigado, querido. Tá faltando água. A aguinha é boa, né? Jesus é a água da vida que eu falei. Olha para você ver. Te fazer um pouquinho de vontade. Você sabe o que é ter o filho? É isso que eu estou te falando aqui. Quando os seus olhos são abertos e você entende que você é miseravelmente pecador e que você está morto nos seus delitos e pecados. Porque essa é a nossa realidade. Mas que Deus é aquele que oferece a graça e o amor dele. E pela fé, então, eu estendo as minhas mãos. Eu falo, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu libertador. Porque eu sei que eu estou nesse estado de morte, de mendigância, que eu não tenho vida, mas que o Senhor está me oferecendo a vida. E pela fé, eu estou recebendo essa vida. E você abre o seu coração, então, e recebe essa vida. Isso é teu filho, você entendeu? Com a boca se confessa e com o coração se crer. Está escrito lá em Romanos. E o que é isso? Você crer no coração. É você agora, você que entendeu que você era um mendigo, que Jesus ele te libertou, que Jesus te deu a vida dele, e agora você vai seguir os seus passos. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, está escrito em João, 1 João 2,6, deve andar como ele andou. E o que é andar como Jesus andou? É exatamente andar nos ensinos de Jesus. Eu sei que não é fácil. Porque alguém, quando a gente faz raiva na gente, a vontade que tem é você revidar. Mas você fala, Senhor, agora o Senhor reina na minha vida, me perdoa, me dê força. É você realmente agir agora, não pensando em passar a perna nos outros, mas é trabalhando para repartir com aquele que não tem. É você deixando um amor brotar dentro de você verdadeiramente. Isso é ter Jesus, meus irmãos. É eu olhar para aquela situação lá do Rio Grande do Sul, eu chorar por aquilo ali. Eu chorei por aquilo ali. Minha esposa falou, vamos mandar oferta, vamos mandar oferta para lá, tem alguém recolhendo a oferta, manda. Estou falando para você mandar, mas meus irmãos, eles perderam, foi tudo. Ali, a televisão não mostra 10% do que aconteceu, aquilo ali acabou. Tem gente no quarto andar do prédio. Você ter Jesus é você olhar para o próximo, é você sentir a dor do teu próximo. É você andar como ele andou, é você viver como ele andou. Mas eu quero te dizer que você vai ter força para isso, você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus ele vai te revestir para te dar vai te dar graça. É. Perante os homens que nós vamos falar. Aquele que eu negar. Sim. Isso mesmo.
Não é o que nós estamos falando. É confessar com a boca, crer no coração. Falar, Senhor Jesus, muda a minha história. E andar. É claro que esse andar, a cada dia nós vamos aprender a andar como ele andou. Não é algo assim no estralo de dedo, porque não é fácil. Nós vamos sendo transformados dia a dia e caminhando com ele. É por isso que eu tenho muita dificuldade do crente que vive no pecado mesmo, não estou falando que peca não, mas que vive totalmente na prática do pecado, e vê aquela pessoa ali como uma pessoa que realmente conheceu a Jesus. Ele não conheceu. Porque não tem como você ter o Espírito Santo de Deus e viver pecando. E o Espírito de Deus é não acender aquela luz dentro do seu coração. Porque o Evangelho, ele é transformação de vida, meus irmãos. E ele vem para nos transformar, sabe? Ele vem para dar vista aos cegos. Ele vem para dar vida àquele que não tinha vida, como transformou minha casa. E aqui ele vai dizer, então, andando rápido para você aí, né, que a luz, ela domina sobre as trevas. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. A vida é luz. Sabe o que é luz? Luz é conhecimento, luz é revelação, luz é Deus abrindo os teus olhos, luz é aquilo que te faz enxergar, aquilo que te faz ver. Você já tentou pegar alguma coisa no escuro? Você já viu como é que é difícil? Faz um teste para você ver. Você pode saber onde que está. Às vezes eu levanto lá de noite, o quarto está escuro, eu gosto de dormir com o quarto muito escuro, né? Meu apagador é branquinho, não dá para ver. Aí eu saio palpando a mão na parede, assim, tentando achar, e é difícil de achar. Às vezes a mão está do lado dele, você não acha. Depois você acha, nossa, estava tão perto da minha mão. Mas a luz é aquilo que te faz enxergar. A luz é aquilo que te faz ver. E Jesus é aquele que é a luz do mundo, ele se denota como essa própria luz, aquele que vem para abrir os nossos olhos espirituais, aquele que vem para nos fazer enxergar qual que é o nosso estado de trevas, mas que ele é aquele que tem a salvação por mim e por você, porque ele é a própria luz do mundo. Sim. Sim. A luz é essa. A luz é essa, meus irmãos. Ele diz, olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e foi salvo. Que coisa tremenda, como um dia eu estava naquele carnaval ali, eu achava que eu tinha vida, eu era religioso, eu sabia rezar, né? Principalmente que eu me lembro eu inventando pecado para ir confessar para o padre, porque era a primeira comunhão, tinha que confessar o pecado, só que criança não sabe o que ela vai falar. Aí eu me lembro a gente combinando lá na fila qual o pecado que a gente ia falar, né? Aí o padre ia mandar rezar 50 Ave Maria, a gente rezava lá 50 Ave Maria. Era assim, né? Você lembra disso? Você já foi muito católico, você sabe disso, né? Né? Aí eu ia lá e rezava. Depois de convertido, eu até tive dificuldade, eu achava que a oração era castigo. Porque para mim lá era castigo. Mas depois eu entendi que a oração é onde eu me achegava a Deus. Quando os meus olhos foram abertos, né, meus irmãos? E Jesus é aquele que vem para abrir os nossos olhos, para nos dar a verdadeira vida nele. Eu vou ler 3 versículos rapidinho para você, para nós terminarmos aqui. Salmos 18, 28, já retrata muito sobre isso aqui, né? Esses versículos. Salmos 18, 28, está escrito assim, olha para você ver que maravilha. Eu vou ser fiel na leitura. 18, 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmo 18, 28. O Senhor é aquele que transforma suas trevas em luz. É isso que ele faz. Você já viu que quando você ora, parece que você está pior? Você fala, puxa vida, eu comecei a orar aqui, minha vida parece que começou a piorar. Eu comecei a ver coisas erradas que eu não fazia. Não é que sua vida piorou, não. É porque Deus começou a trazer luz. E você começou a ver coisas que não agradam a Deus. E como que você precisa mudar e ser transformado. Porque quando vem luz, vem conhecimento, vem transformação, meus irmãos. E nós precisamos dessa luz, porque ele é a verdadeira luz. Esse versículo aqui, quando você lê ele está dando a ideia do sol. Você sabia que sem o sol não teria nenhuma vida na terra? Porque as plantas fazem fotossíntese através do sol. Se não tem planta, não teria animal, não teria comida.
Se não tem animal, comida, o animal herbívoro, o animal também carnívoro, não existiria nenhuma vida na terra. Mas Deus é aquele que enche essa terra da própria vida, porque Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que vem romper as trevas por mim e por você. E Ele é aquele que vem trazer essa luz para nos dar a salvação. Salmos 36, versículo 9, vai estar escrito assim. Esse versículo é muito bonito. Está escrito aqui, olha, Salmos 36, versículo 9, está escrito assim. Pois, acho que esse é isso. 35, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graça à tua luz, vemos a luz. Olha que coisa tremenda. Através da tua luz, nós vimos a luz. Através da tua vida, Senhor, que brilha em nós, nós temos o conhecimento da verdade. Nós temos o conhecimento do Senhor. Através da tua luz que brilha em nós, todos os poderes das trevas vão embora, e eu posso ver a tua luz, eu posso ver a vida brotando dentro de mim, porque Cristo é esse que conquistou a vida por mim e por você, e se você crê, você tem vida nele, porque ele é a própria luz, ele é a própria vida de Deus por mim e por você. Tremendo, né, meus irmãos? O último versículo que quero ler para você, 2 Coríntios 4, 6, está escrito assim. Olha que coisa tremenda. Esse também é outro tremendo. Essa noite, se você crer, talvez, quem sabe, você tenha andado assim, puxa vida, mas eu já vivi tanto na minha vida, eu já passei por tantas coisas, eu como me converti cedo, graças a Deus, Deus me livrou de muitas coisas, mas a minha mãe converteu com 51 anos, foi isso, né? Quando você converteu, você tinha 51 anos, né? É. Talvez a pessoa como minha mãe aceitou Jesus mais tarde, É, é, sim. Mas talvez se você converta como o pastor Zé Ramos converteu mais velho, talvez você tenha muitas histórias tristes para contar, não é? Sim, sim. Eu sei que igual o pastor Zé Ramos ali, eu vivia na bebida, eu saía de noite para dançar, eu tinha uma vida dupla, eu era assim, não é isso que você conta? Mas você pode contar o que Jesus ele fez de novo na tua história, não é isso? E às vezes, quando a gente vem mais velho para o Evangelho, às vezes nós temos muitas histórias tristes para contar, porque às vezes nós passamos várias amarguras da vida mesmo. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que transforma a tua história, e Ele é aquele que te dá uma nova vida, um novo caminho, se você crer. Isso é um culto de Santa Ceia, nós vamos ceiar declarando exatamente isso. Se você crer, você tem a vida, como eu falei, olha, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Olha o que está escrito aqui, 2 Coríntios 4, 6. Está escrito assim. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vou ler a última vez para você ver aqui, olha. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Talvez você que está ouvindo essa palavra aqui, talvez você que está ouvindo essa palavra, e no seu coração, olha, Deus tem falado com você. Talvez você tenha vivido uma vida de amargura. Talvez tantas histórias tristes para contar. Jesus te faz um convite esta noite. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou ceiar com ele.
E Ele tem essa nova vida que Ele te oferece. Talvez você até pense com você, mas puxa vida, eu já frequento a igreja há tantos anos. Meus irmãos, talvez você frequente a igreja há tantos anos. Mas talvez hoje é o dia que Deus abriu teus olhos espirituais. Hoje é o dia que você está enxergando. Porque Jesus é muito mais do que uma religião. Ele é o próprio Deus que desceu do céu para te dar vida e para me dar vida. E se você crê, Ele muda, Ele transforma a tua história. Ele transforma as tuas trevas em luz. Se você está assim, você deseja, do lugar onde você está, não fique inibido, não precisa ficar inibido, todo mundo fecha os olhos. Levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Ele te faz esse convite. E se você crer, você vai fazer essa oração comigo. Daí é onde você está mesmo, Senhor. Talvez você já ouviu tantas pregações, mas hoje foi o dia que Deus abriu os teus olhos. Hoje foi o dia que você entendeu. E hoje foi um dia que você quer fazer um compromisso, uma aliança com o Senhor. Talvez você que tenha andado afastado, mas você também quer fazer um compromisso de andar com o Senhor. Levante uma das suas mãos, eu vou orar. E eu tenho certeza, Deus, Ele tem uma nova história para mim, para você. Né? Eu vou orar, se você crê, você ora comigo, Senhor Jesus. Hoje eu ouvi a Tua palavra, e eu criei no meu coração. Por isso, eu quero Te entregar a minha vida, totalmente nas Tuas mãos, Senhor. Eu não quero andar mais por mim mesmo, mas agora eu quero andar na luz do Senhor, como o pastor falou, Senhor. Senhor, por isso, me dá a vida, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, que eu possa sair daqui uma nova pessoa, uma pessoa transformada. Senhor, liberta o meu coração do pecado, me liberta das trevas, Senhor. Senhor, traz a tua luz sobre a minha vida, Senhor. Senhor, que verdadeiramente eu te conheça, Senhor. Dai-me a tua salvação, Senhor. E que eu possa realmente ser chamado de teu filho e tua filha. Se você crê, diga amém aí no teu coração. Amém. Você que tem talvez andado afastado, fazer a segunda oração. Senhor, hoje eu ouvi a tua palavra, Senhor. Eu quero fazer um compromisso. Renovar a minha aliança. Renovar os meus votos diante do Senhor. Senhor, que o Senhor possa me dar a verdadeira vida. Senhor, me dê força para caminhar cada dia contigo, Senhor. Que eu possa permanecer diante da tua presença, Senhor. Senhor, como diz que na tua luz eu vejo a luz. E que o meu caminho, o meu caminhar, ele seja como o brilhar da manhã, que vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Dai-me a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.